O senhor começa falando o nome inteiro do senhor e a sua trajetória acadêmica, por favor. Pois não. Bom, meu nome é Geraldo José de Paiva. Tá? E a minha trajetória acadêmica ela é bastante complexa, né? Eu trabalhei no Rio Grande do Sul, trabalhei em São Paulo, mas chegou um momento lá que eu estava cansado de tudo isso aí. E aí um colega meu, não é, com quem eu convivi vários anos lá na Faculdade de Ciências, que vocês talvez conheçam, Hubert Rademakers. Hubert Rademakers, ele era professor em algumas cidades, né, em Bauru, em Tupã, em Dracena, não é? E então eu falei com ele, olha, eu queria trabalhar um pouco aí, né, longe dos grandes centros, etc. Então ele me ofereceu Tupã. E eu trabalhei lá 3 anos, né, sobretudo na área de filosofia e de psicologia. Porque quando eu estava no Sul também eu tive a oportunidade de fazer um ano inteiro de psicanálise, mas psicanálise pessoal, e um pouco também, aliás, bastante de teoria, né? E então, eu fiquei lá em Tupã 3 anos e foi uma cidade muito importante, porque é lá que eu conheci a minha mulher, lá, que é japonesa, não é? E então, estamos casados já há mais de 50 anos, hein? Já é um pedaço da... Em Tupã o senhor dava aula de psicologia e filosofia? Exato. Filosofia e psicologia. Porque a minha formação básica foi em filosofia. Em filosofia, né? Mas depois eu passei para a psicologia, porque eu tinha começado a fazer psicologia propriamente dita em Assis, que é uma faculdade irmã lá de Bauru, né? E foi muito interessante porque lá era... Nessa época era instituto isolado, né, professor? Era instituto isolado, né? E então, foi interessante. Agora, vocês desculpem que de vez em quando eu posso perder um pouco o fio. O senhor foi fazer psicologia em Assis? Sim, e aí eu achava que realmente depois de ter feito filosofia, depois de ter feito outras coisas, né? Eu estava meio velho para fazer 5 anos de psicologia. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui para a USP e prestei, né, os exames para mestrado, porque naquele tempo nem havia doutorado. Ah, não tinha doutorado? Não tinha. Que ano que era? O senhor lembra mais ou menos? Eu me lembro, em 71. Em 71, porque aqui, na verdade, eles começaram em 71, a pós-graduação. Então, não tinha doutorado veio muito depois, né? Tanto que eu fiz todo o mestrado com todos os cursos, só depois eu pude fazer o doutorado, né? E então eu vim para cá e aí eu justamente trabalhava em Bauru e viajava para cá. E como é que o senhor chegou em Bauru? Como eu cheguei em Bauru, ótimo, né? É que quando eu estava em Tupã, abriu uma espécie de concurso lá na faculdade, lá na então Fundação Educacional de Bauru, não é? E eu hesitei e falei, não sei se sou capaz de enfrentar um concurso, porque... O senhor já era mestre ou ainda não? Não era mestre, mas o que me ajudou foi que eu era um dos raríssimos que estava fazendo pós-graduação, porque isso foi em 72. 72 eu já tinha um ano de mestrado e isso na época para o MEC era muito importante, né? Então não teve dúvida nenhuma, né? Eu fui admitido. E como é que o senhor prestou o concurso? O senhor decidiu, falou, vou prestar? Olha, a minha história de concurso sempre foi muito complicada. Quando eu fiz concurso aqui na USP, eu não estava interessado. Eu falei, eu estou tão bem em Bauru, lá ele paga melhor do que aqui, não é? E eu tenho casa lá, tenho os filhos lá, não me interessei em fazer, né? Mas alguns colegas, inclusive a falecida esposa do professor Isaac Portal Roldão, né,
que naquele tempo era professor aqui na USP também, falou, não, você tem que fazer, vai fazer, né? Então, eu fiz esse concurso aqui, mas de uma forma completamente, como se diz, completamente sossegada, né? Porque falei para a mulher, olha, vai ter um concurso lá em São Paulo, nós vamos, daí vamos para a praia, daí pouco, né? Então eu achava que o concurso era um dia só, que nada, o concurso foram 3 dias, né? 3 dias. E aí, então, na verdade, eu fui aprovado. Fui aprovado. Foi até uma história meio complicada, né? Porque naquele tempo a vaga era para mestre, não era para doutor. Porque não havia doutores. Sim. Então era mestre. Só que eu tinha 2 colegas aqui do departamento, quer dizer, depois foram minhas colegas, naquele tempo não eram minhas colegas, né? Elas já tinham doutorado por aquele sistema antigo, em que você fazia o doutorado direto, etc., né? E aí elas concorreram também, claro que passaram na frente, porque eram doutoras, né? E aí eu fui o primeiro mestre, né, classificado. Então eu vim para cá. Vim para cá não, porque eu tive que esperar muito tempo, a minha nomeação demorou 1 ano e meio. Nossa! Né? E por quê? Porque tinha um professor daqui que ficou em 2º lugar. Então ele perdeu o cargo. Ele perdeu... Ah, ele já era professor? Já era professor aqui. Ele perdeu para o senhor? Perdeu. Então até eles encontrarem um jeito de solucionar esse problema, levou 1 ano e meio. Nesse ínterim, eles me pediram para dar aula também aqui, eu falei, de jeito nenhum. Eu só dou aula aqui depois que for nomeado, porque senão a gente dá aula como voluntário. Falei, de graça, né? De graça não. Então, aí esperei, mas fiquei trabalhando bastante em Bauru. Lá eu dei psicologia, praticamente quase todas as disciplinas, assim, básicas, né? Quase todas as disciplinas básicas. E porque eu tinha feito um bom treino em psicologia behaviorista de laboratório lá em Assis, foi muito bom. Aí eu também tive laboratório de psicologia behaviorista lá. Mas no seu tempo em Bauru, o curso era só noturno, né, professor? Não. Ah, era integral? O curso era diurno e noturno, né? Diurno e noturno. E o diurno sempre foi um pouco favorecido, né? Porque eram pessoas que não precisavam trabalhar, não estavam viajando, tinham melhores condições, né? Então, mas a gente dava aula no diurno e no noturno, né? Agora, então, aí... E aí o senhor ficou só na fundação, só lá na fundação? Aí fiquei... Não, eu fiquei na fundação e depois que saiu a minha nomeação, eu fiquei na fundação e na USP. Ah, não era dedicação integral aqui? Não, quando eu entrei aqui, bom, aqui na USP tem 3 regimes de trabalho, acho que vocês também, né? Tem o parcial, o completo e o não é só integral, é dedicação exclusiva, isso, né? Depois eu vou contar por que faço essa distinção que existe, né? Então, o nosso concurso, quando foi aberto, não era para integral, era para 24 horas. A parcial? Não é bem parcial. Parcial a gente aqui entende 12 horas. Ah, entendi. Depois tem o 24 e depois tem o Então, eu fiquei algum tempo dando aula aqui, não mais do que 24 horas. Aí me aconteceu o seguinte, eu achei que realmente eu estava quase que abusando, porque eu vinha só de vez em quando, dava alguma aula, eu pedi para passar para o tempo parcial. Todos foram contra, falaram, vocês não sabem o que está pedindo, isso aí é muito mais complicado do que ficar aí quietinho no seu regime, né? Mas eu pedi, consegui, passei um tempinho para o parcial, depois, né, eu voltei para o turno completo, e depois de algum tempo, eu recebi um telefonema lá em Bauru, né?
venha logo, a sua nomeação saiu e você pode ficar, se quiser, praticamente em tempo integral. Bom, aí, claro, eu fiquei naquela dúvida, né? Porque eu estava em Bauru, etc., né? Mas aí foi feita uma consulta oficial, né, à instância de acumulação de cargos, né? E aí eles disseram, não há problema, porque, né, aqui seria dedicação exclusiva, mas em Bauru não é dedicação exclusiva, não é? Então, né, quer dizer, por aqui eu não poderia trabalhar mais do que da USP, né? Mas isso não impedia que, num outro regime de trabalho, eu desse aulas e coisas, e aí depois, lá que eu fiquei diretor com essa situação. Como que o senhor ficou diretor lá? 80 a 84. Quem que nomeou? Como que o senhor chegou ao cargo de diretor? Essa é uma história muito curiosa, né? É o seguinte, nós nos organizamos lá, o departamento de psicologia era muito forte lá. Então nós nos organizamos também com... E era ditadura militar nessa época, né? 80 era. 80 era. E aí que eu vou chegar. Por isso que a lista tinha que ser sextupla. Ah, sextupla? Sextupla, imagina só. E nós, no departamento de psicologia, em concordância com os outros, conseguimos fazer uma lista sextupla só de psicologia. Só de psicologia? Só de psicologia. E quem que nomeava? Quem que elegia o diretor? Como? Era a comunidade que votava? Ah, não. Quem elegia o diretor era o presidente da fundação, que era o doutor, agora, Nicola Gabrielli. Já ouviram falar? Ele é vivo ainda? Não. Ele foi prefeito, né? Não. O Nicola Gabrielli não. Mas ele foi presidente da fundação e, então, pelo estatuto, quem nomeava era o... Ele que escolhia da lista tríplice. Da sextupla. Da sextupla. Sextupla, né? Agora, por que quase que necessariamente seria eu? Porque eu era o único doutor. O senhor já tinha defendido o doutorado. Hein? Já tinha o doutorado. Aí já tinha doutorado, não é? Já tinha doutorado, então não tinha outro jeito, né? Tinha que escolher o doutor. E aí, então, é que eu comecei a assumir, né, em 80. Agora, uma coisa interessante, aliás, acho que já foi meio levantado aqui. Da ditadura, que o senhor ia falar. Da ditadura. Mas você sabe que lá, digamos, no correr do dia a dia, a gente não sentia nada de ditadura, não. A única coisa que eu lembro da ditadura lá foi a visita do Geisel. Sim, em 76, né? Isso. Que estourou lá. Estourou, exatamente. Estourou aquilo lá e nós ficamos um pouco, todo mundo lá ficou um pouco com medo, porque eu não sabia se aquilo era atentado, quais seriam as coisas, etc., né? E uma coisa que, vamos dizer, a gente comentava lá, era que, né, o Franciscato, que na época era muito ligado ao Geisel, né? Que ele bobeou muito, ele, vamos dizer, não teve uma reação boa na época, né? Então, nós falamos assim, mas puxa vida, ele podia fazer tanta coisa aqui com essa amizade aí, mas não, tanto que depois ele largou toda a política, foi coisa assim, né? Bom, mas então... Como é que era administrar a Faculdade de Ciências nessa época? Não tinha muito recurso, porque... O recurso vinha da mensalidade dos alunos, né, professor? Pois é. Conta um pouco desse período aí. Que mesmo assim, os salários eram muito bons. Eram bons, né? Eram muito bons. Eram muito bons. O senhor falou que era melhor do que da USP? Era melhor do que da USP. Porque nós aqui na USP passamos um tempo apertado também. E por incrível que pareça, quem melhorou a nossa situação aqui foi o Paulo Maluf. É incrível, né? Paulo Maluf foi aluno da Poli, né? Aliás, brilhante, parece, né? E quando ele era governador, e acho que ele, vamos dizer, tinha algum complexo de culpa, porque ele não tinha favorecido aqui a universidade, né? E ele aumentou bem nossos salários, né? Foi muito bom, né? Bom, mas voltando então lá à Faculdade de Ciências, como é que era
como é que era a organização? A rotina do senhor lá. A rotina, né? Bom, tem uma coisa, né? A Faculdade de Ciências tinha vários departamentos já. Vários departamentos. E tinha alguns bons professores lá. Alguns bons professores, né? E então, tinha biologia, tinha física, tinha matemática, tinha ciências, tinha educação e tinha a psicologia, né? Me parece que a psicologia era realmente a mais numerosa, né, de todos os outros cursos, né? E nós, então, o dia a dia, digamos, eu acho que era bastante tranquilo, né? Era bastante tranquilo. Muito mais, porque naquela época era uma faculdade, engraçado, era uma faculdade que dependia do Conselho Estadual de Educação, não do Conselho Federal, Conselho Estadual. E era uma faculdade com uma influência imensa da USP. Por quê? Imensa. Muitos professores faziam parte do nosso Conselho de Ensino e Pesquisa, não é? Nós tínhamos o regime de trabalho, que eram 12 horas, 24 e tempo integral. Isso era raríssimo na época em escolas, né, vamos dizer, não oficiais, né? Então nós tínhamos isso aí e tínhamos pessoal, né, que estava interessado em fazer pós-graduação e num ano só nós mandamos 5 para os Estados Unidos. Fazer o mestrado. O mestrado sanduíche. Não, o mestrado inteiro. Ah, inteiro? Foram lá, fizeram o mestrado inteiro, né? E depois ficaram professores lá na fundação, exceto um ou outro, não é? Por exemplo, o professor William Barbosa Gomes, que depois adquiriu assim, um renome muito grande, que ficou até professor emérito lá da Universidade do Rio Grande do Sul, não é? Ele não voltou como professor. Foi um problema até assim meio complicado lá, porque todo mundo achava que quem ia para os Estados Unidos tinha que voltar como professor, né? Mas ele foi o único caso. Nós tivemos alguns que não foram professores depois, porque foram para outras universidades. Teve o professor José Weber Freire Macedo. Deu aula para mim. Hein? Deu aula para mim. Deu aula? Deu. No curso de jornalismo tinha disciplina de psicologia. O Weber, ele não foi para o Espírito Santo? Foi para o Espírito Santo e lá ficou reitor. Ficou reitor? Ficou reitor. Excelente professor, me lembro muito. Ficou reitor. Não é? E um outro que ficou professor também lá é o Tuga Angerami. Sim, né? Está em Campinas. Pois é, ele mudou, né? Então, eu me lembro bem, né? Ele era o vice do Edson Gasparini. O Edson Gasparini morreu. Sim. E ele ficou muito na dúvida se realmente assumiria o cargo. Eu mesmo conversei bastante com ele, falei, você tem que admitir, vai lá. E ele fez 2 gestões lá, 2 gestões, depois ficou deputado federal, acho que por 2 legislaturas também, e ele contava com uma certa glória, né, que várias vezes ele se opunha ao Fernando Henrique Cardoso, que era, acho que senador naquela época, né? Sim. E, em todo caso, por causa das tendências, assim, não é bem tendências políticas, porque, vamos dizer, ele não era da esquerda radical de jeito nenhum, ele era da esquerda pacífica. Ele era tucano. Ele era tucano, né? Só que tucano não daquele solene, daquele tucano em voz popular, né? Então, o Tuga teve também o Lincoln, que ficou depois professor na Universidade de Brasília, faleceu, né? A Salete, que também vocês conhecem, né? E que trabalhou bastante lá. Salete também. Alberti. Alberti, o sobrenome dela. Não. A Salete Aranha. Não é a Salete Aranha? Da Aranha. psicologia. O marido dela, eu pesco com ele todo ano. A gente vai no mar pescar. Ah, é? Com o marido da Salete. Ah, o Borgonha, né, que a gente chama. Borgonha. O Borgonha, né? Então, a Salete foi excelente professora, não é? E agora esqueci quanto, mas tinha mais, mandamos 5 de uma vez para os Estados Unidos. E como é que era o dia a dia na diretoria, professor? Tinha muita reclamação? Ou era tranquilo? Olha, eu sempre achei tranquilo, embora não gostasse. Por quê? Eu não gosto de administração, não gosto.
não gosto, não me dou bem com isso, né? Mas, tanto que, na verdade, eu renunciei alguns meses antes do fim do meu mandato, né? Por que, professor? Bom, me aposentei lá pelo INSS, já trabalhava aqui, e aqui eu já trabalhava... Bom, quando me aposentei, eu já trabalhava aqui em tempo integral. Tempo integral não, dedicação exclusiva, tempo integral era lá. Né? E então, era bastante tranquilo. A gente tinha, de vez em quando, algum pequeno desentendimento com algum departamento, né? Porque, por várias razões, né? Primeiro porque provavelmente o diretor não estava muito informado, né, da dinâmica de cada departamento de outras disciplinas, né? E isso, em parte... O senhor lembra de algum fato curioso que marcou a sua gestão? Olha, o fato curioso foi que nós conseguimos mandar cinco professores, né, para fazer o mestrado nos Estados Unidos. Mas eles iam por conta própria ou a fundação bancava? Nenhuma coisa nem outra. A fundação naquela época tinha um convênio com uma determinada fundação norte-americana interessada em possibilitar a carreira acadêmica mais avançada para latinos-americanos. Então eles foram, não com dinheiro da fundação, não com dinheiro próprio, foram com dinheiro dessas bolsas que eles receberam lá, não é? E foram, digamos, estudar muito bem e vieram bem preparados, né? E então eu até pensei algum fato mais interessante. A nossa rotina era muito sossegada. Que problemas de vez em quando a gente enfrentava? Era problema com os pais dos alunos em relação ao pagamento, né? Dificuldade financeira, às vezes? Dificuldade financeira ou outra coisa assim. E aí eu tinha que encontrar um caminho, né? E procurava encontrar um caminho, né? Às vezes era adiar um pouco, às vezes, nunca era extinguir o débito. Agora, a Faculdade de Ciências era muito benquista na região, né, professor? Pelos cursos de licenciatura que ela tinha. Matemática, biologia, química, física. Pois é. E atraíamos bastante gente da circunvizinhança, né? É diferente de hoje que vocês acolhem gente do Brasil inteiro, né? Naquele tempo não, tanto os alunos como os professores também, quase todos, não sei se quase todos, uma boa parte eram da própria região, né? Bom, mas então a rotina eu achava tranquila. O senhor não teve dificuldade em administrar, né, professor? O senhor era bem assessorado também, né? Olha, quando tinha uma coisa muito interessante lá, eram as reuniões do conselho diretor, que a estrutura lá da fundação tinha o conselho de ensino e pesquisa, e tinha o conselho diretor, que eram todos os diretores, né, o presidente, tudo aquilo lá, né? E lá então se discutia muita coisa, a gente, né? Quer dizer, que lá facilitava até a administração. E eu me dava muito bem com uma pessoa muito importante, talvez vocês tenham já também entrevistado, o professor Calheiros. Sim. Já entrevistaram? Já entrevistaram. Ele foi muito importante lá. Não é? E ele articulava muitos convênios também, né, professor? Meu Deus, ele só vivia de convênios, né? Quer dizer, e convênios internacionais, inclusive, né? Sim. A fundação do Instituto de Pesquisas Meteorológicas, né, foi muito importante na época. Sim, foi o primeiro radar. Exatamente, foi, né? E eu me lembro que a gente vinha aqui em São Paulo, a gente vinha com frequência por causa das reuniões do Conselho. Do INPE, né? E muito do INPE também. Também. A gente vinha muitas vezes, os diretores, ao Conselho Estadual de Educação. Daí eu até cansei de vir aí ao Conselho Estadual de Educação. Mas, em todo caso, durante 4 anos quase, eu vim, né, com muita frequência, né? E aqui, então, a gente encontrava as referências dele também, não é?
E foi uma pessoa, assim, muito importante, né? Ele é vivo ainda, Sim, né? sim, sim. Ele é vivo. E ele é mais novo que eu. E, então, mas respondendo ainda a sua pergunta, né? Na verdade, eu não achei que nós tivéssemos, que eu tivesse dificuldade na administração. Não tivemos dificuldade, né? Havia, naturalmente, às vezes, alguma substituição de professor, a gente tinha que ir atrás, tudo isso, né? Mas não uma coisa que me cansasse muito, né? Agora, nesse tempo do senhor, os docentes tinham que dar bastante aula para ganhar mais, né, professor? Eles ganhavam pelo regime de trabalho. Sim, o número de aulas. Pelo regime... Não, o regime de trabalho em si é diferente de hoje, por exemplo, daqui da USP, da Unesp, né? Porque no regime de trabalho aqui é necessária pesquisa. Sim. Né? E lá não era necessária pesquisa. Quer dizer, a gente tinha muitas aulas. Muitas aulas, modo de dizer, né? Eu, por exemplo, me lembro, né, que um bom tempo eu tive 8 aulas por semana. É pouco. Pouquinho. É pouco. É pouco. É pouco. E eu me lembro, os professores não eram sobrecarregados de aulas, né? Tinham as aulas, tem mais do que aqui no sistema público, tinha, claro, né? Mas... Nada em exagero, né, professor? Não era assim exagerado que as pessoas dissessem, não estou aguentando mais de dar aula, etc. Não. Nós tínhamos também muitos professores de fora naquela época. Eu estou falando mais da psicologia, porque é onde eu circulava, né? E então eles também assumiam aulas que então nós não precisávamos de assumir, e coisas assim, né? E então... E os departamentos, como é que eu vou só dizer o seguinte, né? Eu fiquei muito mais estressado quando eu fui chefe de departamento aqui. Aqui? Aí, realmente, foi uma coisa bastante penosa, porque aqui é muito complicado, né? Eu costumava até dizer que chefe de departamento é mais complicado que diretor da faculdade, porque você está em contato direto com as pessoas e acontece de tudo, né? acontece de tudo. E então aqui, eu sei que no fim mais para o fim do meu mandato aqui, eu estava com aqueles pontinhos negros aqui, uma coisa horrorosa, aquele coisa, né? Terminei o mandato, acabou tudo, fiquei normal, não é? Porque você vê que aqui, digamos, é penoso ser chefe. Por quê, professor? É mais politizado aqui? É mais o quê? Politizado? Não tinha nada a ver com política. Nada? Não tinha nada a ver com política, era mesmo com questões internas. Picuinhas? Não, nem sempre picuinhas, mas às vezes sim, não é? Às vezes sim. Mas, por exemplo... Às vezes questão de critérios para admitir na pós-graduação, não é? Ou, digamos, distribuição de alguma verba, essas coisas assim, né? Isso sim, não é? Mas política naquele tempo, política tem hoje, né? De uns anos para cá tem linhas, etc. Grupos, né? Grupos. Mas naquele tempo não tinha assim muito... Porque eu acho que naquele tempo não tinha muitos professores novos. Nós todos éramos professores já tarimbados, né? Tínhamos professores assim de mais de 20 anos, e a maioria dos professores éramos já... Professor, no tempo lá da Faculdade de Ciências, tinha mais menino ou meninas no curso de psicologia? Meninas. Meninas, né? Meninas. É o contrário, aqui na USP, atualmente, tem mais rapazes do que meninas. E o que o senhor atribui a essa diferenciação? É que os rapazes começaram a acordar. Não, eu acho que são várias questões, né? Antigamente, eu tenho a impressão, os rapazes iam muito para as áreas mais técnicas, né? Mas, ultimamente, muitos rapazes também estão passando por muitas dificuldades pessoais, ansiedades, vamos dizer, como se fala, hesitações na vida. Conflitos internos, o senhor acha? Conflitos internos, não é?
Aliás, esses conflitos internos. E, então eu tenho a impressão que isso aí tem, digamos, atraído. E outra coisa, né, justamente por causa disso, a psicologia adquiriu uma certa visibilidade maior. Eu vou lhe dar uma informação. O curso de psicologia de Bauru foi o segundo mais procurado de toda a Unesp. Primeiro medicina em Botucatu, segundo psicologia em Bauru. E sabe aqui, na USP, primeiro foi medicina, segundo psicologia. Igual a Unesp. Igual. E é incrível. E não só um ano. Eu tenho conhecimento de 2 anos em seguida. 2 anos. Porque as pessoas estão meio perdidas e acham que fazendo um curso de psicologia, eles vão se encontrar, resolver os seus problemas. Né? E por falar nisso, uma área que eu introduzi aqui, é na USP, né? Não era lá não, porque lá não tinha, né? Era a área de psicologia da religião. Eu dou, há muitos anos que eu dava, né? Agora eu não dou mais aula, essa disciplina. E o que eu percebi era o seguinte, grande parte dos alunos que vinham é porque se encontravam naquela problemática, né, de famílias tradicionalmente religiosas em um estudo acadêmico, laico, como o da USP. Então, muitos vinham, grande parte, talvez a maioria, vinha, né, para resolver problemas pessoais, né, nessa disciplina que eu dava. E não eram poucos. Teve o ano que eu falei que eu ia lá, que era a última vez, né? E eram 120 alunos. 120, eu tive dividido em 2 classes. E vinha gente no começo de qualquer faculdade daqui. De qualquer faculdade. Quando eu comecei a dar aula de pós-graduação aqui em psicologia social, né, e também comecei a dar algumas disciplinas de psicologia da religião, então vinha gente de mais muitas faculdades, não vinha ninguém da psicologia. Por quê? Por quê? Porque eles tinham sido deformados durante o período de licenciatura por aquelas ideias que a religião é patológica, a religião é neurótica, a religião, vamos dizer, não tem fundamento, etc. Isso é psicologia. De fora vinham muita gente assim, né, porque não tinham sido deformados dessa maneira. E aí a solução foi o seguinte, eu criei o curso de... Mas eu estou falando aqui de São Paulo, né? Não, mas a gente já volta lá, termina o raciocínio. Então, eu criei, na graduação, eu criei Introdução à Psicologia da Religião. Olha, depois de uns anos, vieram em quantidade. Tenho ex-alunos que fizeram mestrado, fizeram doutorado, fizeram pós-doutorado, não é? Por causa disso aí. Parabéns. Né? Parece que era uma necessidade que eles tinham. Não é? Faltava aquilo, né? Faltava, né? E o meu sucessor, que foi, aliás, meu aluno de doutorado e pós-doutorado, ele que agora assumiu, ele não dá conta. Tanta gente que está interessada. Tanta gente. Professor, como é que eram os departamentos na Faculdade de Ciências? Os departamentos, pois é. Os departamentos, eu tinha de vez em quando reunião com um, com outro, etc. E de vez em quando, mas muito raramente, reunião em conjunto. Porque é engraçado, não, mas lá era como aqui. O diretor aqui, na verdade, nunca encontra todos os departamentos. Sempre quando tem alguma coisa com um departamento, com outro departamento, né? Exceto, naturalmente, das congregações. Então, lá na psicologia, lá na Fundação Educacional, muito raramente, mas nós tínhamos alguma congregação. Aí, então, apareciam todos os chefes de departamento, né? Aí se falava de um assunto, de outro, dificuldades, Mas, na verdade, os departamentos não é que fossem autônomos, mas eram bastante independentes e pouco interdependentes. Né? A estrutura da fundação era interessante, como eu falei, por causa da influência da USP, tanto que nós tínhamos regimes de trabalho, não é? E o fundador da Unesp, o Luiz Martins, sim, era um que não saía de lá da fundação. Que foi o primeiro reitor da Unesp. Foi o primeiro reitor da Unesp.
Ele fazia parte do Conselho de Ensino e Pesquisa, a gente encontrava com ele muitas vezes. Morreu há pouco tempo. Ah, morreu? Morreu. Morreu. Luiz Ferreira Martins. Isso, Luiz Ferreira Martins. Primeiro reitor em 1976 da Unesp. Em Ilha Solteira, porque a Unesp foi criada em Ilha Solteira. Ilha Solteira. Ilha Solteira. Mas então, nós tínhamos, portanto, essa influência da USP, né? Só que não era uma influência total. Por exemplo, essa independência dos departamentos não é como aqui na USP, né? Aqui a gente tem muito mais reuniões assim, de congregação, etc. Lá eram pouquíssimas, né? Porque lá eu acho que já tinha as regras, né, professor? Já tinha tudo certinho, do jeito que deveria se fazer, né? Tinha, mas também faltava, digamos, né, aquele espírito propriamente universitário, né? Eram boas faculdades, em engenharia nós tivemos gente muito boa, não é? Inclusive com mestrado no exterior, tivemos. Mas, digamos, não era uma universidade. Só em 86 que virou Universidade de Bauru, né? Isso, aí eu já estava fora, foi o Geraldo Bergamo, que foi até o reitor, né? O Pedro de Preto, o Geraldo Bergamo foi acadêmico, pró-reitor acadêmico. Quem que era o reitor? Pedro de Preto. O Pedro? Pedro de Preto, A da engenharia. Isso, ele veio de Lins, né? Ele fez Lins. O Agarbe era o presidente da fundação. Agarbe, né? Sim, lembro. Agarbe César de Carvalho. Isso. E o Zé Roberto Moraes dos Santos era o pró-reitor administrativo. Ah, é? Então o Pedro era reitor, o Geraldo pró-reitor acadêmico. Ah. E o Zé Roberto Moraes dos Santos, que já faleceu, pró-reitor administrativo. Sim. Estou entendendo. Eu sempre achei que o Geraldo Bergamo tivesse sido o reitor. Não, foi o Pedro de Preto. Ficou 2 anos só, depois veio a encampação, de 86 em 88. Isso, né? Agora, né, eu pessoalmente acho que foi um grande progresso para a fundação. Para a cidade até. Para a cidade, né? Essa circulação de gente de tudo quanto é lugar, né? Professores também. Mobiliza tudo, as imobiliárias, aluguel de casa, tudo. Sim, então, isso, voltando, portanto, à fundação, não tinha, assim, esse espírito universitário. Era um tanto caseiro, vamos dizer. Já pelos professores, em geral, pela maioria dos alunos. Dificilmente você tinha gente que viesse aí de 200 quilômetros de distância. Era tudo mais ou menos perto. O que não quer dizer que não fosse... Tinha gente muito inteligente. Sim. Muitos alunos inteligentes, muito inteligentes, né? Então foi isso. O que mais quer que eu diga? Professor, os professores eles tinham que fazer a formação naquela época, como o senhor disse no início, que o senhor tinha mestrado, né? E depois o senhor foi fazer doutorado. O senhor lembra como que os professores naquela época procuravam a formação? Muito pouco. Muito pouco. Porque às vezes não tinha tempo, né, professor? Mas teriam conseguido. Teriam, né? Teriam conseguido, se tivesse... É que nunca ninguém pensou que ia virar o Unesp, né? Não, nunca, né? E tanto que ficou a Universidade de Bauru, né? Sim, ficou 2 anos. Que eu acho uma coisa muito esquisita, mas em todo caso, né, eu que vivi lá, falei, acho que não vai dar, não. Mas, enfim, não é? Mas, não, teria facilidade para diminuição de aulas, etc., não, sem dúvida, né? Porque a Faculdade de Ciências, aliás, a fundação, ao menos os fundadores e alguns líderes, eles tinham uma visão ampla, né? Agora, quando chegava ao nível dos professores, nem sempre, né? Porque muita gente era até formada lá e depois dava aula, né? Na época que o senhor foi diretor, como é que era o relacionamento com o diretor da engenharia ou o diretor de artes? Porque tinha 3 diretores, né? Nós tínhamos 4, né? 4, tinha o administrativo. Não. Tínhamos a Faculdade de Tecnologia. Tecnologia. Né? Olha, o que eu posso dizer, pessoalmente, nosso contrato era excelente. Era excelente. Eu me dava muito bem com o Preto, me dava bem com o Olício, né? com qualquer um. A gente, vamos dizer, pessoalmente tinha bom, né?
a gente jogava futebol, assim, coisa, né? Tudo bom. Tínhamos muitas reuniões festivas também lá, muito churrasco, muita coisa boa, né? E pessoalmente. Agora, em termos acadêmicos, não havia interferência. Um não entrava na área do outro. Não. Um não entrava na área. Talvez engenharia e tecnologia, mas mesmo assim, eu não garanto muito, não, porque a tecnologia tinha características diferentes, né? E, embora o diretor fosse engenheiro também, né? Mas então a minha impressão é essa. Pessoalmente, a gente se dava bem, né? Tínhamos aquelas reuniões de conselho diretor, etc., a gente encontrava todo o pessoal, mas no dia a dia, do ponto de vista acadêmico, a gente não tinha. Embora, digamos, por exemplo, como o senhor mesmo falou, né? Gente da psicologia desse aula lá na Faculdade de Artes, etc., mas era uma coisa avulsa. Sim. Eles não tinham a vida da faculdade, né? Então, agora, vou falar a verdade, isso aí é um pouco geral, viu? Porque aqui na USP também não tem muito contato, não. Professor, o que o senhor tem mais saudade de Bauru e do seu tempo lá? Ah, meu Deus do céu, tem saudade de tanta coisa. Mas conta uma coisa pra gente. Não, O que marcou bastante, além dos filhos nascerem em Bauru? Além dos filhos, né? Não, a própria cidade, eu gostava muito da cidade de Bauru, né? É claro que eu saí de lá em 84, não é a mesma coisa de hoje está muito mais O crescida. senhor não voltou mais para lá? Olha, eu voltei várias vezes. Passeando só. Sim, porque em Bauru ao contrário de Assis, que eu fui muitas vezes para bancas, etc., né? E em Bauru, uma vez eu fui para o concurso de ingresso do professor Kester Carrara. Sim, ele aposentou em Assis e agora aposentou em Bauru. Eu imaginava, né? Ele foi da primeira turma dos formandos de Bauru. Porque quando eu cheguei em Bauru, não havia ainda formação de psicólogo. Ah, só licenciatura. Era só licenciatura e houve um problema assim, digamos, sério, quer dizer, as pessoas levaram a sério. Foi discutido se seria conveniente você fazer uma espécie de teste, um tipo de teste, para saber se aqueles que se formaram na licenciatura tinham condição de fazer o curso de psicólogo. Aquilo não era claro, havia opiniões a favor e contra, mas depois foi resolvido, porque a legislação não permitia que houvesse uma espécie de segundo vestibular, não é, para quem entrou, não é, aquilo lá. Então, quando eu cheguei lá, só tinha a licenciatura, né? Depois é que veio a formação de psicólogo. Né? E aí foi criada a clínica, né? E eu tive assim muito cuidado com a clínica e consegui levar para a clínica o professor William Barbosa Gomes, que foi realmente quem organizou a clínica. Depois veio a professora Carmen Ribeiro, né, mas ela já é de uma espécie de segunda geração lá o professor William realmente deu uma mão muito forte para consolidar a clínica. E era uma necessidade a clínica, né, professor? Absoluta. É uma necessidade absoluta. Um laboratório. Um laboratório, né? Porque durante a licenciatura, naquele tempo, as pessoas só estudavam, as ideias gerais, né, das diversas disciplinas, né? Mas não tinham contato com o paciente, né? Não tinham contato, né? Agora, com a clínica, realmente melhorou bastante. Bom, então, mas falando a respeito Eu ia perguntar para o senhor também, professor, sobre a procura dos cursos da Fundação, o senhor lembra? A procura pelo vestibular dos cursos, alunos, a procura. De onde vinham os Quer alunos? dizer... Era concorrido, né, professor? Como? Era concorrido as vagas, né? Na Faculdade de Ciências, em geral. Eu sei que na psicologia eram.
Preenchia todas as vagas. Preenchia todas as vagas, tinha mais candidatos do que aprovados, né? Agora, falar a verdade, né? Nas outras faculdades, nas outras disciplinas, né? Nos outros cursos, melhor dizendo, eu não tenho lembrança, porque é engraçado, né? Embora eu fosse diretor, como a psicologia era o curso que vamos dizer, que realmente diferia, né? Por causa de... Nós tínhamos alguns aspectos assim de diferenciação, né? Então, eu não... Pode ser que eu tenha conhecido aí até o número de vestibulandos dos outros cursos, mas nesse momento eu não sou capaz de lembrar. Não é? Faz tempo já, né? Faz tempo. Faz quantos? 40 anos? Mais de 40. Mais de 40 anos. Quando eu fiquei diretor, já faz 44 anos, 45, né? Eu estou lá há 38? Então nós somos contemporâneos quase. Professor, 55 anos da Faculdade de Ciências, qual é a sua mensagem? Bom, é claro que eu desejo de coração, não é, que se consolide cada vez mais, né, a Faculdade de Ciências com os diversos cursos, e tenho acompanhado assim de longe, né, a qualificação docente, que tem aumentado bastante. Né? Agora me parece que hoje nós temos pós-graduação em psicologia no campus. Tem, né? Eu soube que tem pós-graduação lá. Né? Então, os meus votos é que realmente progrida, né, dentro desse espírito mais amplo, que é o espírito das universidades paulistas, não é? Que, naturalmente, ela já saiu daquele pequeno acanhamento, não é? Localizado de Bauru e redondezas, né? Já saiu há muito tempo. Às vezes eu tenho ido lá, não encontrei mais ninguém do departamento de psicologia. Todo mundo estava aposentado, né? Mas você me perguntou, por isso eu vou voltar, né? Se eu fui algumas vezes ao Bauru. Fui várias vezes. Agora, a última vez foi impressionante. Não consegui encontrar a minha rua. Por quê? Por causa dos prédios. Tem tanto prédio agora que não havia, mas tanto mesmo, que eu sabia direitinho, Rua Capitão Gomes Duarte, 674, mas não conseguia. E a gente não tinha Waze, né? Não tinha GPS, então consegui sim depois encontrar, mas com muita dificuldade, só para ver a diferença de Bauru. E o campus de Bauru cresceu muito lá onde era a fundação lá em cima, né? Sim, eu estive lá já no campus. Viu o tamanho que está aquilo lá? É impressionante, né? Laboratórios importantes, parece que tem um laboratório importante de física também, não é? Sim, sim. De física. Nós temos curso de meteorologia. Sim, de meteorologia, aproveitando também lá o IPT, né? O IPMET. O IPT. É IPT mesmo? É IPMET, Instituto de Pesquisas Meteorológicas. IPMET, né? IPMET, isso mesmo. Mas, então, falando aí do que eu desejo, né? A gente que viveu uma outra época lá, diria assim, né? Que pudesse conservar, né, vamos dizer, aquele espírito mais familiar, etc. Mas isso é muito difícil, né? Uma vez que as pessoas vêm de todo lugar, vêm até Parece do Norte, não sei, todo lugar do Brasil vem, né? A universidade pública é assim mesmo, né? Então, mas que, digamos, aí, vamos dizer, continue ainda mais, né, as pesquisas, né, e se torne, junto com o Botucatu, a melhor unidade da Unesp, né? Porque Botucatu é difícil de bater, né? O que eu não perguntei que o senhor gostaria de falar? O diálogo com o jornalista é sempre imprevisto, né? é sempre imprevisto. Mas
Bom, eu gostaria de dizer que eu fiquei muito sensibilizado com o convite de vocês, né? Achei honroso e realmente achei que podia participar de alguma forma, não é, né, desse levantamento que vocês estão fazendo de testemunhos dos antigos, não sei se antigos diretores, mas de outras pessoas também que Todos, funcionários, professores. todos que viveram há muito tempo lá, né? E eu achei uma coisa assim linda, não é? Uma coisa assim que vai registrar, né? Porque é muito raro haver esse registro assim. Memória, né, professor? A memória é muito difícil, né? E por escrito, sobretudo, é difícil, né? E então eu fiquei sensibilizado, com todo o prazer eu concordei desde o início, não duvidei um instante, né? Estaria pronto até por fazer, né, via internet, até hoje meu computador está uma tristeza, né? E não estou conseguindo acessar o Google Meet, né? Mas, em todo caso, falei olha, com toda alegria, e aí fiquei sensibilizado também com o fato de vocês se disporem, não é, a vir até aqui, etc. Né? Eu sei que é um pequeno passeio também, né? Não chega a ser passeio, professor. A gente só veio aqui e já vai voltar. Pois é, mas você mesmo disse que o trânsito estava tranquilo, né? Sim. Mesmo aqui em São Paulo? Sim. Mesmo aqui em São Paulo. São Paulo tem essas coisas, né? Nós é que ficamos agradecidos, porque o senhor é um decano fantástico e a contribuição que o senhor deu para a nossa Faculdade de Ciências é gloriosa. Bom, de fato, fui professor lá há muitos anos, 12 anos, menos quando era diretor, eu tentei continuar a dar algumas aulas, era impossível, porque a rotina, embora não fosse uma rotina conflitiva, era uma rotina exigente. A gente tinha que estar à disposição, né, de muita gente lá, né? Eu tentei realmente, né, com seriedade, continuar dando alguma disciplina, até que eu vi que não dava mais, né? Professor, o senhor não falou onde o senhor se formou em filosofia. Eu me formei em filosofia, na verdade, assim, foi numa universidade muito pequena, né? Onde? Hein? Aonde? Aqui em Mogi das Cruzes, aí que eu tirei o diploma, né? Que era necessário justamente para entrar, né, na pós-graduação, né? E aí, então, tem uma vida bastante, vamos dizer, bastante peregrina. Muito... Porque o senhor foi para o Rio Grande do Sul, foi para Tupã, foi para Rio Grande do Sul fui por causa da psicanálise, né? Eu fiz o objetivo era fazer a psicanálise pessoal, né? E lá aproveitei naturalmente cursos, dei aula inclusive na Federal do Rio Grande do Sul, né? Dei aula em muito lugar, né? Mas depois realmente eu cansei de cidade grande, né? Então eu falei, olha, assim mesmo eu quero um lugar que não seja super distante de São Paulo e de Campinas, onde a minha família morava, né? Então, por isso é que acabei ficando em Tupã e daí passei para coisa. Agora aqui na USP, né, eu fiz a carreira toda, né? Mas hoje o senhor ainda é chamado para dar alguma palestra, alguma aula, alguma coisa, professor? Eu tenho um laboratório de psicologia social da religião, que só tem doutores, né? E faz muitas pesquisas. Nós tivemos já pesquisas com o CNPq, com a FAPESP, etc. Independente da religião. Independente da religião, não é? É psicologia, né, do comportamento religioso, seja ele qual for, inclusive aquele comportamento religioso que nega a religião. Que nega a religião. O agnóstico? Agnóstico ou ateu. Ou ateu. Né? Quer dizer, porque a psicologia, na verdade, é uma ciência empírica. E o empirismo não chega a se pronunciar sobre a existência de Deus ou não existência. Essas são questões filosóficas, não é? Complexas, né? Complexas, né, professor? Complexas, são questões complexas. Muito complexas, precisa ter muita formação para... Então, empiricamente, para nós não tem importância nenhuma
né, se a pessoa tem religião ou não tem religião. A gente quer estudar o comportamento da pessoa em relação a essa referência. Ele pode aceitar, pode negar. Ser fanático. Hein? Ser fanático, né? Pode ser fanático, pode ser, digamos, meio distante, pode ser qualquer coisa, né? Então, isso eu continuo. O que mais eu continuo fazendo aqui? Eu sou professor sênior, né? Sim. Quer dizer, tenho ainda alguma atividade aqui, né? Palestra, coisa assim, né? Reunião de algum grupo, coisa assim. Parabéns pela sua trajetória, professor. Obrigado, né? Podia ter sido melhor, mas a gente... Melhor, o senhor chegou no topo. E eu cheguei. Eu até, vamos dizer, agora atualmente sou professor emérito aqui. Emérito. Sou professor emérito. Parabéns. O senhor é o mais velho daqui do departamento? Sem dúvida nenhuma. De idade e de tempo de casa? Sim, porque os outros mais velhos que eu já faleceram, né? A professora Ecléia Bose, né? Muito conhecida, a professora Silvia Lazer de Mello, e o professor Júnior Philipson. Esses entraram antes de mim aqui, mas faleceram antes de mim. Graças a Deus, o senhor está aqui. Faleceram antes de mim, né? Professor, muito obrigado pelo seu depoimento. Imagina, eu que agradeço também o interesse de vocês aí, as perguntas, a participação. Eu não sei se fui à altura do seu cabedal de conhecimento de perguntar. Olha, eu acho que em relação ao objetivo aí do nosso encontro, sem dúvida alguma. Agora, se fosse falar, né, de algum aspecto da psicologia, eu concordo que realmente não é... Nem filosofia. Eu não vou me atrever nem falar de filosofia. E nem de filosofia, né? De filosofia. Agora, foi muito engraçado aqui, eu só vou contar a última coisa concreta, né? Na verdade, eu queria fazer pós-graduação em filosofia. O senhor gosta de estudar os filósofos, meu? Sim. Cheguei aqui, era uma bagunça tal na faculdade de filosofia. Ninguém sabia informar coisa nenhuma a respeito de pós-graduação, a respeito de data, a respeito de, digamos, se tinha alguma prova. Não era possível saber. E naquele tempo nós tínhamos aqui o barracão. Não tínhamos essas construções boas. Eram barracões muito simples, né? E, inclusive, a filosofia estava aqui, a sociologia estava aqui, a psicologia estava aqui, estava tudo juntinho aqui. Mas eu não consegui nenhuma indicação para fazer filosofia. E falei, meu Deus do céu. Aí eu pensei, não, eu tenho um bom conhecimento já de psicologia, eu já dei vários anos lá, aula disso, estudei isso aí. E aí encontrei um professor, aqui, já falecido também, professor, que começamos a conversar, né, não nos conhecíamos. Aí um pouquinho falei da trajetória, falei da minha decepção aqui com a filosofia. Ele falou, mas com esse conhecimento que você tem, por que você não faz psicologia? Eu falei, nunca pensei nisso. Aí fiz psicologia. O senhor fez graduação em psicologia aqui? Não fiz, eu fiz 1 ano de psicologia de graduação em Assis. Depois eu me achava muito velho para continuar por mais 4 anos, fazer 5 anos. Falei, eu não vou perder minha vida aqui nos bancos de Assis, né? E então nós fizemos, e tinha gente muito boa, né? E tinha 2 exames só, conhecimentos gerais. Não, nem conhecimentos gerais não tinha. Tinha só exame de língua. Só que no exame de língua, as questões eram ligadas à psicologia, de modo que por aí a pessoa também controlava se ele sabia alguma coisa ou não, né? E aí, digamos, no desse exame de inglês, eu empatei com um candidato americano, norte-americano. Norte-americano. E por uma razão simples, né? Eu não sabia algumas palavras em inglês e eles não sabiam outras em português. Empatamos, né? Então, eram outros tempos, né? Mas, não, de modo geral, posso dizer que a vida foi boa, está sendo boa.